Imagine um mar completamente calmo, a superfície lisa como um espelho, mas lá embaixo, uma corrente silenciosa arrasta tudo, invisível, imprevisível, perigosa. A ansiedade é assim. Por fora, você pode parecer tranquilo, pode estar trabalhando, sorrindo, convivendo, mas por dentro, a mente gira como um redemoinho, pensamentos acelerados, medos imaginários, o coração inquieto, mesmo quando o corpo está parado. É como carregar um peso invisível todos os dias. E o pior, ninguém vê, ninguém entende, nem sempre você mesmo entende. Por que estou assim? Por que minha mente não para? Por que o mundo parece um lugar onde eu preciso estar sempre alerta? Se você já se fez essas perguntas, você não está só. E mais importante, existe uma saída. Mas não é uma saída mágica, é uma jornada, uma reconstrução interior. Hoje, eu vou te guiar por essa jornada, uma jornada estoica, profunda, baseada na sabedoria de homens que viveram guerras, perdas, traições e mesmo assim encontraram paz. Sim, paz. Aquela que não depende do mundo estar em ordem, mas que nasce de dentro. Silenciosa, firme, imperturbável. Você vai descobrir 6 hábitos estoicos que silenciam qualquer ansiedade. Não são truques mentais, são ferramentas emocionais, escudos internos, raízes que sustentam mesmo durante as tempestades mais intensas da vida. E se alguma vez você já sentiu que estava perdendo o controle, se já teve noites em claro, dias pesados, momentos em que a vida parecia demais, comenta aqui embaixo. Compartilhe sua verdade. Aqui ninguém julga, aqui a dor é transformada em sabedoria. Curta este vídeo. Se inscreva no canal Estoicismo para Valer. Não por mim, mas por você. Porque se você está aqui, é porque sente que já passou da hora de viver com mais clareza, mais força, mais serenidade. Agora, imagine que sua mente é como uma sala desorganizada, cheia de vozes falando ao mesmo tempo. Ansiedade é isso. Um excesso de futuro dentro de um presente vazio. Mas e se a gente começasse a arrumar essa sala, um hábito de cada vez? A jornada começa agora. Fique comigo até o final, porque a transformação que você busca, não. Está lá fora, está em você. E ela começa no instante em que você decide viver de forma diferente. Vamos juntos. Tudo começa com um gesto simples, mas revolucionário. Separar com precisão aquilo que está nas suas mãos daquilo que jamais esteve. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores mestres da filosofia estoica, dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E nessa frase está escondida uma das maiores chaves para a paz interior. Agora pare e pense. Quantas vezes você sofre por algo que não pode mudar? Quantas vezes sua ansiedade nasce da tentativa desesperada de controlar o incontrolável? Você tenta prever o futuro, agradar todo mundo, impedir que algo ruim aconteça, garantir que tudo saia exatamente como você espera. E no fim, está exausto, e frustrado, e ansioso. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. A mente ansiosa vive em guerra com a realidade. Mas o sábio se reconcilia com ela. Imagine que sua vida é como um jardim. Você pode cuidar da terra, regar as plantas, escolher as sementes, mas você não pode controlar o clima, nem impedir que algumas folhas murchem. O ansioso sofre com a chuva. O estoico se adapta a ela. Essa distinção entre o que é seu e o que não é muda tudo. Você para de desperdiçar energia tentando controlar pensamentos alheios, opiniões, acontecimentos futuros, perdas inevitáveis. Você começa a investir sua força naquilo que realmente está ao seu alcance. Seus pensamentos, suas ações, seus valores, suas reações. Marco Aurélio, imperador de Roma, com todas as pressões do mundo nas costas, escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. É isso que estamos esquecendo.
O quanto somos fortes quando aceitamos nossos limites, quando focamos no que depende de nós e liberamos o que não depende. Pense agora em algo que tem te deixado ansioso. Uma situação, um medo, uma pessoa. Pergunte com honestidade brutal: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja. Com coragem, com clareza, com presença. Se a resposta for não, solte. Com sabedoria, com confiança, com leveza. Não se trata de resignação. Se trata de foco. Força sem direção é desperdício, mas força guiada pela realidade é serenidade. Esse hábito, quando praticado todos os dias, começa a reprogramar a mente. Você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. É como se sua alma respirasse de novo. Você para de tentar controlar o vento e aprende a ajustar suas velas. Esse é o primeiro hábito e talvez o mais libertador. Agora respire fundo e olhe ao seu redor. Quantas batalhas você está lutando que nem são suas? Quantas tempestades você tenta impedir? Ao invés de aprender a navegar, silenciar a ansiedade começa aqui, escolhendo onde colocar sua atenção. Porque onde estiver sua atenção, estará sua vida. E você merece viver uma vida onde a paz interior não dependa do mundo estar calmo, mas da sua alma estar desperta. A mente ansiosa vive escrava do e se? E se não der certo? E se eu fracassar? E se tudo desmoronar? Esses pensamentos são como fantasmas. Não têm corpo, mas assombram por dentro. E aqui está a ironia. Quanto mais você tenta afastar, esses pensamentos mais eles crescem. Porque a mente, quando não é guiada, vagueia. E quando vagueia, tende ao medo. Mas os estoicos tinham uma prática milenar que transformava esse caos mental em clareza. Eles chamavam de praemeditatio malorum, a meditação antecipada sobre os males. Parece estranho, não é? Pensar no pior intencionalmente, mas há uma diferença brutal entre imaginar tragédias com pânico e se preparar para elas com sabedoria. Imagine que você vai atravessar uma ponte frágil. Você pode se paralisar pelo medo da queda, ou pode olhar com atenção para onde pisa, sentir o vento, testar o chão e então dar o primeiro passo, com consciência e não com desespero. A antecipação racional é isso: preparar o espírito para o que pode vir, não para sofrer duas vezes, mas para sofrer menos ou talvez nem sofrer. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. Grande parte da sua ansiedade não vem do que está acontecendo agora, mas do filme catastrófico que você está criando na sua mente. Você se adianta ao sofrimento. Vive perdas que ainda não aconteceram. E tudo isso sem se preparar de verdade. Agora imagine o contrário. Você senta em silêncio e contempla. E se aquele projeto falhar? E se aquela pessoa me abandonar? E se a perda acontecer? E ao invés de entrar em pânico, você pergunta: quem eu precisaria ser para atravessar isso com dignidade? Que parte de mim pode crescer, mesmo na dor? O que depende de mim, mesmo no caos? Essa prática não elimina o medo, mas faz com que ele pare de te dominar. Você não vira pedra, mas vira raiz. Pense em um bombeiro. Ele não ignora o incêndio, ele se prepara para ele. O estoico faz o mesmo com a vida. Ele não espera que tudo dê certo. Ele se fortalece para o caso de tudo dar errado. A diferença entre o ansioso e o sábio está no olhar. Enquanto o ansioso olha o pior cenário como uma sentença, o sábio olha como um teste, como uma oportunidade para colocar em prática sua filosofia, porque o sofrimento por si só não forma ninguém. É a maneira como você lida com ele que constrói ou destrói. Agora olhe para a sua vida. Qual é o medo que mais te paralisa hoje? E se você olhasse para ele com olhos estoicos? E se você aceitasse a possibilidade do pior, mas agisse com o melhor de si? A ansiedade é uma corrente invisível que prende o espírito no futuro. Mas a antecipação racional corta essa corrente. Ela devolve o comando da mente para quem está acordado. Não se trata de ser pessimista, se trata de ser realista.
e ainda assim caminhar com firmeza. Respire, volte ao agora. Você não está mais à mercê dos pensamentos. Você está aprendendo a comandá-los. E isso é liberdade. A voz mais poderosa da sua vida é aquela que ninguém ouve. Ela fala quando você está em silêncio, sussurra quando o mundo cala e grita, principalmente, quando você está com medo. É a sua voz interna. E o que muitos não percebem é que essa voz molda seu mundo mais do que qualquer circunstância externa. Ela diz coisas como: você não vai conseguir. Você não é suficiente. Vai dar tudo errado. Você está sozinho. E o corpo acredita. O coração acelera. A ansiedade sobe. A vida congela. Mas Epicteto foi claro. Não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Ou seja, não é o que acontece fora. É o que você diz para si mesmo sobre o que acontece. Você perde um emprego. E a voz diz: isso é o fim. Você é rejeitado. E ela diz: você nunca será amado. Você erra. E ela diz: você sempre fracassa. Mas e se você pudesse reescrever esse diálogo? E se você treinasse sua mente para falar consigo com firmeza e não com medo? Imagine um mentor interno, alguém que vive dentro de você, não um crítico cruel, mas um guia sereno, um filósofo calmo, alguém que olha o caos e diz: respire, vamos entender o que depende de nós. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Ele escrevia para si mesmo como quem conversa com a própria alma. Suas meditações não eram para o mundo, eram para ele, para lembrar-se de quem ele queria ser, quando tudo ameaçava desmoronar. E você também pode fazer isso. Quando a ansiedade vier, experimente mudar a pergunta. Ao invés de "e se tudo der errado?", diga: o que eu posso aprender com isso? Qual é a ação mais nobre que posso tomar agora? Como um estoico agiria nessa situação? A mente é como um cavalo selvagem. Se você não assume as rédeas, ela te leva para onde quiser. Mas quando você segura firme e conduz com sabedoria, ela te leva mais longe do que você jamais imaginou. Esse é o terceiro hábito estoico: assumir a responsabilidade pelo seu discurso interno, tratá-lo como um terreno sagrado, um lugar onde nenhuma mentira deve crescer, porque a verdade é que você não está sozinho, você está com você, e a forma como você fala consigo pode ser o remédio ou o veneno. Sêneca dizia: a alma é como um campo, tudo o que você planta nela cresce. Ansiedade se alimenta de pensamentos distorcidos, mas a serenidade cresce com clareza, com razão, com auto-honestidade. Agora, feche os olhos por um instante. Ouça essa voz dentro de você. Ela é sua inimiga, ou sua aliada. Você não pode escolher tudo o que acontece, mas pode escolher quem você é, enquanto acontece. E essa escolha começa no som invisível das palavras que você diz a si mesmo quando ninguém está por perto. A ansiedade é a arte de viver no tempo errado. É a mente que corre lá na frente, enquanto o corpo fica para trás. É como tentar viver a vida olhando só pelo retrovisor, ou só para o horizonte, esquecendo da estrada sob os pés. Quantas vezes você esteve em um lugar, mas não estava? O corpo estava ali, no quarto, no trabalho, ao lado de alguém. Mas a mente estava longe, preso no "e se", no "e quando", no "e se eu tivesse feito diferente". É isso que a ansiedade faz. Ela tira você do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Marco Aurélio escrevia: não viva como se você tivesse 1000 anos pela frente. A urgência está no agora. A vida é este momento. Os antigos estoicos sabiam: o presente é um ponto de poder, um refúgio, um templo, porque aqui e agora raramente há ameaça real. O sofrimento nasce quando você projeta a mente para o futuro, um lugar que ainda não existe, ou fica prisioneiro de um passado que já morreu. É como alguém que está tentando atravessar um rio, mas carrega pedras nos bolsos. A vida flui, mas você afunda, porque está pesado demais de pensamentos, culpas, previsões e medos. O hábito estoico aqui é simples:
mas exige treino. Voltar para o momento presente. Voltar como quem retorna. Ao lar, Epicteto dizia: não se preocupe com o que ainda não aconteceu. Prepare-se agora, porque agora é tudo o que você realmente tem. Comece observando o que está ao seu redor. Sinta os pés no chão, a respiração entrando e saindo, o ar tocando a pele, os sons mais sutis. A vida está aqui, a paz também. Quando a ansiedade vier, não tente vencê-la com lógica apressada. Volte ao agora, volte para dentro. Você pode até dizer em voz baixa: estou aqui, estou inteiro, estou presente. Esse simples gesto, feito várias vezes ao dia, começa a mudar sua fisiologia. Seu coração desacelera, sua mente limpa, e de repente o que parecia insuportável se torna suportável, porque você voltou ao único lugar onde pode realmente agir. Você não pode resolver o que ainda não chegou, não pode mudar o que já passou, mas pode escolher a forma como vive este instante. E a forma como você vive cada instante muda a estrutura inteira da sua existência. Sêneca escreveu: a vida é dividida em 3 partes: passado, presente e futuro. Destes, o presente é breve, o futuro incerto e o passado já não é mais seu. Agora pense: quantos instantes da sua vida você já perdeu, mas por estar ausente? Quantos momentos belos escaparam, porque sua mente estava em outro lugar? O estoico não foge do presente, ele mergulha nele. Ele encontra a eternidade no agora. E esse hábito, quando se torna parte da sua rotina, cria raízes na alma. Você começa a viver com mais presença, a ouvir de verdade, a sentir de verdade, a respirar sem culpa, a caminhar sem pressa. A ansiedade não desaparece num passe de mágica, mas ela perde força quando você está totalmente onde está. Voltar ao agora é um retorno à vida, e você merece viver uma vida onde cada instante é vivido de verdade. Há momentos em que a ansiedade aperta de um jeito tão profundo que parece não haver saída. Como se algo invisível segurasse o peito, trancasse a garganta e dissesse: você não tem controle, você está perdido, você não vai conseguir. Mas é exatamente nesses momentos que o estoico se recorda de onde está o seu verdadeiro poder. O 5º hábito estoico que silencia a ansiedade é distinguir com precisão o que está e o que não está sob o seu controle. Essa é a raiz de toda a filosofia estoica. É a lâmpada que ilumina o labirinto mental. É a espada que corta o nó da angústia. Epicteto ensinava: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Só essa frase tem o poder de transformar sua vida. Você não controla o futuro, nem a opinião dos outros, nem os imprevistos da vida, nem a morte, nem as reações alheias, nem o que já passou. Mas você controla sua percepção, sua atitude, sua resposta, sua ação presente. E quando você coloca toda a sua energia naquilo que realmente depende de você, a ansiedade começa a perder território, porque ela se alimenta da ilusão do controle total. Imagine alguém tentando segurar o vento com as mãos. Quanto mais força ele faz, mais ele se frustra. Mas quando ele solta, o vento passa e ele continua em pé. Esse é o segredo do estoico: soltar o que não pode ser controlado e assumir com coragem o que está nas próprias mãos. Agora, o 6º hábito, talvez o mais silencioso e mais poderoso de todos: a prática diária da reflexão e da escrita filosófica. Sabe por quê? Porque enquanto sua mente estiver cheia, sua alma estará confusa. E enquanto você não se ouvir de verdade, sua ansiedade continuará gritando. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo em sua época, escrevia todas as noites conversas com sua própria alma. Ele despejava seus medos, suas contradições, suas dúvidas, e ali, naquele papel silencioso, ele se reconstruía. Você também pode fazer isso. Pegue um caderno e todos os dias, antes de dormir, escreva: o que me perturbou hoje? O que estava fora do meu controle? O que um estoico faria em meu lugar? A escrita limpa a mente, organiza o caos,
tira da sombra aquilo que precisa de luz. Ansiedade é excesso de futuro. Reflexão estoica é retorno ao centro. E não precisa ser bonito, nem perfeito. Precisa apenas ser honesto. A alma, quando se vê, com verdade, encontra paz. E agora você está aqui. Chegou até o final desta jornada. Não por acaso, mas porque algo dentro de você quer mudar. Talvez você esteja cansado de viver refém da própria mente, cansado de tentar controlar o incontrolável, cansado de se sabotar com pensamentos que não te pertencem mais. Então escute bem, você não é sua ansiedade, você é quem observa, quem questiona, quem escolhe. E quando você escolhe a sabedoria, quando você pratica esses hábitos estoicos dia após dia, você planta uma semente dentro de si que ninguém pode arrancar. Uma semente de calma, de presença, de domínio, de liberdade. Sêneca disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ouse viver com mais consciência, ouse cultivar a paz, ouse silenciar o mundo para ouvir sua alma. E se esse vídeo tocou você, se algo aqui dentro acendeu uma centelha, eu convido você a compartilhar nos comentários o hábito que mais te impactou. A sua jornada importa. E aqui nesse canal, você não caminha sozinho. Curta este vídeo, se inscreva no canal Estoicismo para Valer e venha fazer parte de uma comunidade que escolhe todos os dias viver com mais razão e menos medo, porque o verdadeiro domínio é aquele que começa dentro.